Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Tembuçu e que privilégio te receber aqui na nossa plataforma. E eu espero que você esteja com expectativa para mais um ensinamento que nós teremos aqui hoje. Nesse episódio, nós estaremos falando sobre o Espírito de Deus. Nós estaremos abordando sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Mas o título dessa mensagem que nós estaremos abordando é Guiados pelo Espírito para viver o extraordinário. Você está pronto para poder viver o extraordinário? Talvez você escute essa palavra, mas é somente uma palavra para você. Você crê que você pode viver o extraordinário nesse ano de 2024? O Senhor tem uma vida extraordinária para você, mas você sabe como vivê-la? Tem uma forma de viver essa realidade. Sabe qual que é essa forma? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Sendo guiado pelo Espírito de Deus. Existem muitas pessoas ensinando na internet hoje, infelizmente trazendo vários jargões, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, 15 passos para poder fazer. Peraí. Eu não estou indo contra tudo que está sendo dito. Pelo contrário. Até porque eu não sei qual é o fundamento disso. Mas eu sei de uma coisa. Você quer uma chave de sucesso real, espiritual, que é real na palavra de Deus? Seja guiado pelo Espírito Santo. Se você for guiado pelo Espírito Santo, você vai ter sucesso. Mas, sempre tem um mas, você pode ter sucesso nos céus. Porém, pode ser que você não tenha o mesmo sucesso na terra. Mas ainda assim, você queria esse sucesso? Ou você queria ter sucesso na terra e sucesso no céu? Ah, não, eu quero ter os dois. Talvez isso não aconteça. O que você precisa estar pronto como filho de Deus, se você reconhece Jesus como seu Salvador, é querer agradar o Senhor e não aos homens. Porque agradar os homens, automaticamente você pode estar desagradando ao nosso Senhor. Mas agora, se você está agradando ao nosso Senhor, é o que importa para você. Ah, mas vai estar agradando pessoas ou não? Não importa. O que importa é você se propor a agradar ao nosso Senhor. A viver a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, que nos instrui como viver nessa terra. E pode ficar tranquilo, os princípios bíblicos nunca vai falar para você desonrar. Os princípios bíblicos nunca vai falar para você falar um palavrão, vai falar para você fazer uma coisa errada. Pelo contrário, você vai viver de forma digna nessa terra. Coisas que nós não temos visto hoje em dia. Então o Senhor te chama para viver uma realidade nova, uma realidade do qual vai transformar os ambientes e pessoas do qual você tocar. Existem locais no qual você será inserido, que o Senhor colocou isso sobre você, que quando você chegar nesse ambiente, será transformado. Sabe por quê? Porque você carrega um espírito de vida. Você carrega um espírito que transforma ambientes. Você tem noção do que você carrega? Eu acho que não. Mas eu acredito que até o fim dessa mensagem você vai entender um pouco mais do que você carrega. Então, se você quer uma chave para o sucesso, seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? É talvez tão simples, palavras, talvez é uma frase somente que parece muito bobo. Mas não é bobo, é poderoso, é bíblico, está na palavra. Seja guiado pelo Espírito Santo, você vai ver uma realidade que você não tem vivido todos esses anos. E seu 2024 vai ser diferente. Você crê nisso? Então anote, pegue seu bloco de notas, pegue algo para você poder fixar essa mensagem, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você quando você anota. Você consegue fixar e gravar muito mais. Eu sempre vou reforçar essa mensagem porque faz toda a diferença. Eu quero trazer duas perguntas retóricas. Eu amo perguntas porque faz nós pensarmos. E o que nós precisamos como filhos de Deus é pensar. Já reparou que a Bíblia, ela está o tempo todo nos levando a pensar? Jesus está o tempo todo falando com os discípulos, com os apóstolos, fazendo perguntas atrás de perguntas? É para a gente pensar, para a gente usar o cérebro que ele nos deu. E nós não pagamos por esse cérebro, nós não pagamos por essa vida, mas ele nos entregou, ele nos formou. Olha para você ver como que é tão interessante, né? Mas a gente às vezes nem dá valor, a gente está focado em outras coisas. Duas perguntas para você. Todos nessa terra são guiados pelo Espírito Santo? Coloca essa pergunta aí e coloca a resposta na frente. A segunda pergunta é: ser filho quer dizer que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? Isso logo já responde a primeira pergunta. Se todos nessa terra são guiados pelo Espírito Santo? Não. Todos os filhos podem ser guiados pelo Espírito Santo. Já a segunda pergunta é: quem é que são guiados pelo Espírito Santo? Os filhos maduros, os filhos de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8,
a partir do verso 14, Romanos capítulo 8, a partir do verso 14, que nós estaremos abordando um pouco mais a respeito desse huios, os filhos maduros. Nós faremos a diferença e a distinção aqui do filho imaturo e do filho maduro. Mas para que você entenda, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que nós somos um ser tripartido, um ser tricotônico. Eu não sei qual foi a teologia que você se fundamenta, que você formou, ou se você tem a teologia, mas ela fala essa passagem que nós somos um ser tripartido. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O filho maduro, ele é guiado pelo Espírito de Deus. O filho imaturo, ele é guiado pela alma. Semelhante àquela pessoa que não tem Jesus no seu coração. Aquela pessoa que não é filha de Deus, que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ela é totalmente guiada e governada pela alma. Essa era a minha realidade para eu que não cresci e não tinha Jesus quando eu era mais novo. Hoje minha realidade é diferente, porque eu tenho o Senhor como o meu Cristo e o meu Salvador. Você tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Eu espero, gente, e eu oro que nesse ensinamento você entenda a distinção e o local que você está neste momento, você sendo imaturo e maduro. Porque você precisa entender o local que você está para que você possa melhorar. Você nunca vai crescer na vida se você não entender aquilo que você precisa melhorar. Você nunca vai arrumar algo se você não ver onde que está errado, aonde que precisa ser ajustado. Exatamente o nosso lugar aqui. Através da palavra, através da exposição da palavra, você entender isso. Então nós somos espírito, temos alma e habitamos o corpo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, os maturos. Agora os filhos imaturos são guiados pela alma. E quem não tem o Espírito de Deus é governado pela alma, pelos seus desejos carnais. Nós precisamos entender isso para nós podermos amadurecer, porque é uma expectativa do Senhor sobre nós. Amém? Então, para que você possa entender um pouco, vamos recapitular um pouco a respeito do capítulo do livro de Romanos. Não do capítulo 8, mas do livro de Romanos. Romanos é um livro incrível, um livro crucial, né? Todos os livros da Bíblia são importantes, mas ele foi, assim, fundamental. Se você for estudar um pouco a história da igreja, né? Onde um padre, anos atrás, entendeu que todos poderiam ser justificados pela fé. Mas esse não é o ponto da mensagem. O que eu quero trazer para você aqui é que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios que escreveu essa carta. O apóstolo Paulo, ele sempre teve desejo de ir para Roma. Porém, ele nunca conseguiu. Ele tentava, ele pegava naufrágio. Ele tentava novamente, ele era picado por uma cobra. Ele tentava de novo, ele apanhava, ele era preso. E é tão interessante, se você for ler Atos, que é o livro anterior de Romanos, que antecede Romanos, do capítulo 20 até o último capítulo, o capítulo 28, vai relatar que o apóstolo Paulo estava numa prisão domiciliar. E essa prisão era onde que ele poderia receber pessoas e pregar o evangelho. Ou seja, esse homem, ainda que ele estava preso com as algemas, o espírito dele estava livre, ele estava pregando o evangelho. Que a vida dele era isso. Você tem essa perspectiva? Será que se eu e você fôssemos presos, a gente ainda continuaria com o mesmo coração, mesmo sendo injustiçado? O apóstolo Paulo faz eu refletir muito através das cartas que ele escreveu. E ele escreve encorajando dois públicos que estavam nesse local. Eram os cristãos judeus e eram os cristãos gentios. Os judeus, obviamente, seguiam a lei. Guardavam sábado, desfrutavam das festas, que eles têm tantas festas lindas. E os gentios não, os gentios eram largados, viviam segundo o que eles achavam que estava correto. Mas eram cristãos, estavam aprendendo. Alguém passou ali e pregou a palavra. Só que o apóstolo Paulo recebeu informações e precisava corrigir esse povo. Só que para que você entenda, né, Cláudio, o imperador da época, Roma, era o centro do mundo nessa época. Roma era o centro do mundo, literalmente. E então existe essa perspectiva que o apóstolo Paulo ele queria plantar essa igreja, ele queria fortificar os irmãos que estavam ali, os irmãos da fé que estavam nessa localidade, porque sabia que se Paulo expandisse a igreja de Roma, ele conseguiria tocar muitas nações e muitas outras localidades. Ele poderia ir para outro país, ele tinha vontade, ele estava com um planejamento de ir para a Espanha e para a Grécia. Só que no meio do caminho estava Roma, que é a Itália. Então ele fala, peraí, se eu alcançar Roma, eu não vou precisar necessariamente ir logo após para a Espanha e para a Grécia. Porque esse evangelho vai ser expandido e vou conseguir levantar muito mais pessoas aqui por ser o centro do mundo, o centro do Império Romano. Tinha muito foco ali. Paulo era estrategista, ele tinha muita visão. Ele era um plantador de igreja, então ele sabia o que estava fazendo. Então ele fala, eu vou para Roma. Então ele chega preso nessa localidade. Outra coisa que me faz pensar bastante. Paulo sempre teve desejo, e eu tenho certeza que quando nós estivermos diante do céu, se nós fazermos a pergunta para ele, Paulo, se você quisesse chegar em Roma, você gostaria de ter chegado preso mesmo? Eu tenho certeza que ele falaria que não, porque ele teria muito mais liberdade para poder pregar o evangelho. Porém, os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Os sonhos de Deus são diferentes dos nossos. Naturalmente, muitas coisas não fazem sentido.
mas é o que é de Deus para a nossa vida. O Senhor, Ele estabelece da forma que tem que ser, para nos ensinar, para nos forjar, para nos preparar, seja lá qual for. Se Ele faz, é bom. Se Deus estabelece, é bom. E foi assim que Deus estabeleceu para a vida de Paulo, chegar preso, e sendo que era um planejamento de Paulo. A gente pode fazer planos, mas Provérbios vai dizer que a última palavra procede da boca do Senhor. Então vamos seguir aqui. Você abriu aí verso 14 de Romanos, capítulo 8? Então vamos ler aqui. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Porque por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Todos na face da terra, já nasce destinado ao inferno. Já nasce separado de Deus. Nós somos depravados. Porém, através de Jesus, nós nos reconciliamos com o Pai. Jesus nos comprou. Comprou por um alto preço, um preço de sangue. O sangue dele mesmo. E assim, nós temos acesso agora a Deus Pai. Elias, os profetas, Moisés, todos homens e mulheres, Débora, todos homens e mulheres do Antigo Testamento, nenhum deles poderia chamar Deus de Pai. Porque só quem deu acesso ao Pai foi Cristo Jesus. Vamos continuar aqui, verso 16. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Existem muitas pessoas que me perguntando, que às vezes perguntam, como que eu vou falar para as pessoas quando me perguntam, eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Mas como que eu vou explicar? Aqui, verso 16. O próprio Espírito testemunha. Porque lembra que eu falei em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós temos espírito e temos uma alma e habitamos um corpo? Certo. Esse espírito até então está morto. Só que o Espírito de Deus, quando nós reconhecemos Jesus, ele faz esse espírito voltar à vida. Então é ele que testifica que nós somos filhos de Deus. Eu posso testificar, meu irmão. E eu tenho certeza que você também, que nós somos filhos de Deus. E é um dos maiores prazeres e privilégios que nós temos, ser filho de Deus. Filho de Deus nos dá acesso a tudo que nós precisamos. Nós temos direito à herança. E é isso que vai dizer no verso 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você não é só herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Cristo nos deu um acesso que ninguém poderia dar. Cristo estabeleceu uma obra que é uma obra insubstituível, uma obra que não precisa de outra obra para poder ser feita. Ele finalizou. Ele fez o que precisava ser feito. Ele pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. Ele pagou esse preço lá em Gólgota, o local do qual ele foi crucificado. E através desse preço que ele pagou, dessa grande obra que ele fez, ele nos deu acesso ao nosso Pai. Esse acesso que você tem para poder se relacionar com Deus, para falar com Deus. E ele finaliza, se de fato sofremos com ele, também com ele seremos glorificados, que é um privilégio. Mas vamos falar aqui a respeito de o filho tecnô e o filho maduro. Lê aí João capítulo 1, verso 12. João 1, 12 diz assim: contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem os filhos de Deus. Essa palavra filhos em João 1, 12 é a palavra tecnô. Essa palavra tecnô significa filho imaturo. Filho por legitimidade. Você é filho de Deus. E é isso. Agora, Romanos, capítulo 8, verso 14, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus maduros. São os filhos ruios. É isso mesmo que você escutou. Ruios. Agora eu te pergunto, quem é você? Filho maduro ou filho imaturo? Talvez você já tenha respondido já logo de cara, eu sou filho maduro. Vamos ver. Quando você está falando com as pessoas, quando você faz algo, quando você resolve algo, quando você direciona, quando você faz algo muito bom, que as pessoas veem, quando elas te perguntam, quem fez isso daqui? Você logo de casa fala, eu fiz. Eu que projetei, eu que estabeleci, eu que pensei nisso. Você é essa pessoa que já logo de casa já quer trazer a glória para si o tempo todo? Você é aquela pessoa que está sempre falando eu. Você é o centro de tudo? Você quer ser o centro de tudo? Diretamente ou indiretamente? O filho tecnô, ele sempre vai querer a glória para ele. Sabe por quê? Porque ele é imaturo. Muitas das vezes não é nem por maldade. É porque é imaturo mesmo. Porque o imaturo, ele quer trazer tudo para ele. Ele quer centralizar tudo nele. É só ele que faz, é só ele que estabelece. Ele não dá oportunidade para as pessoas. Ele só centraliza nele. Quem dirá, se ele não deixa nem as pessoas, quem dirá Jesus ser o primeiro na vida dele? Ele fala da boca para fora, mas aqui dentro é só ele. O tecnó é desse jeito.
O tecnon, ele tem dificuldade de pedir perdão. O tecnon, ele tem dificuldade de pedir perdão para as pessoas. Porque ele é imaturo. O tecnon, ele não toma posse daquilo que, na verdade, o Senhor já tem liberado sobre a vida dele. Você sabia que tem muitas coisas não. Tudo que o Senhor tem preparado para mim e para você, já está liberado. Sabe por que nós não tomamos posse daquilo que está liberado em Cristo Jesus? Por maturidade. Porque o Senhor, ele não pode atrapalhar, ele não pode infligir os princípios que ele mesmo estabeleceu, que é ele mesmo, que a palavra de Deus, João fala aqui, ele é a própria palavra. Ele não pode ferir ele mesmo para nos abençoar. Então, se eu não sou maduro o suficiente para tomar posse do que já me pertence, que ele já liberou sobre a minha vida, o que eu vou fazer? Eu preciso crescer. E é isso que, às vezes, os filhos de Deus se atrapalham, erram, falham, são estagnados, travam e são impedidos de viver muitas coisas. E o inimigo, ele tenta atrapalhar e cegar você. Ele tenta deixar você ser um ativista, ele tenta fazer você trabalhar demais, tenta deixar você cansado, tenta deixar você confuso, para você não crescer espiritualmente. Talvez você se dedique para crescer tão naturalmente, mas espiritualmente você está tão distante de Deus. O Senhor te chama neste episódio, neste ensinamento. Você não caiu aqui por acaso, não foi de paraquedas. O Senhor te trouxe para cá porque você foi guiado pelo Espírito de Deus para poder chegar à maturidade. Eu creio, lendo a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que a primeira expectativa do Senhor é que nós reconhecemos Ele como o Senhor Salvador. Foi isso que Ele veio fazer na Terra. Nos reconciliar com Cristo Jesus. Nos reconciliar com o Pai. Ele pagou o preço para isso. Só que eu acredito que a segunda expectativa, e que Ele espera de mim e de você, porque o Senhor tem expectativa em mim e você. Não sei se já te falaram. Ele tem expectativa. Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente seja bons filhos. Porque os bons filhos sempre vão desfrutar mais das coisas. Agora, se eu não tenho caráter, se eu sou uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa que está sempre vivendo de forma errônea, sempre prejudicando, não adianta. O Senhor te chama para poder viver uma nova realidade em Cristo. Em Cristo Jesus, sendo guiado pelo Espírito de Deus, sendo cunho de Deus, você vai ter essa condição. E é essa realidade que você é chamado, para desfrutar de tudo que você tem. Não levar a ofensa o tempo todo, tudo que é falado, e eu sei, eu não estou falando que tudo que você está passando ou já passou é fácil, eu não estou falando isso, mas deixa de lado, meu irmão. O Senhor nos perdoou, nós precisamos perdoar, libera esse perdão se precisa. Seja um filho uios que procura maturidade, a não cometer os mesmos erros de ontem. Você quer ter o mesmo ano de 2023? Talvez esse ano foi até bom, mas em 2024 tem muito mais. O Senhor tem muito mais para mim, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele sempre tem mais. Os homens são limitados. Agora Deus não é limitado, Ele é ilimitado. Ele tem muito mais para nós vivermos dele. Sim, vai ter perseguição. Existe perseguição para aqueles que vivem em Cristo Jesus. E o Senhor te chama para essa realidade. Ser perseguidos em nome dele, porque é um privilégio você ser perseguido pelo nome dele. Os filhos maduros são guiados. Filho maturo não é guiado pelo Espírito de Deus, é guiado pela alma. E quem não tem Jesus é governado pela alma. É escravo da alma. É escravo dos seus desejos pecaminosos e emoções. O filho maturo, ele vive nessa realidade porque ele não cresceu. Ele não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Porque é criança. Eu gosto de dar um exemplo que talvez tenha um pai que tenha 2 filhos. E esse pai, ele tem um bom carro. O filho maduro, ele não vai ficar brigando com o mais novo, né? Porque o carro vai ser dele. Não. Ele sabe que o carro pertence a ele também. Ah, esse carro é meu, pai. Esse tem que... Não, ele sabe que pertence a ele. Ele é herdeiro, ele é co-herdeiro. Agora, o filho maturo, se esse pai chega e coloca a chave desse carro na mão dessa criança, o que ele vai fazer? Talvez ele vai começar a riscar o chão. Porque ele não tem noção do que pertence a ele. Talvez você esteja assim, com a chave daquilo que o Senhor entregou para poder fazer e estabelecer, só que você não sabe o que fazer com essa chave. Ele quer que você cresça, para você poder acessar as portas certas, ir para o trabalho certo, ir para as opções no qual você está tendo propostas, você entrar na porta certa, você entrar na janela certa. O Filho de Deus, ele não é guiado por propostas. O Filho de Deus é guiado por propósito. Você é guiado por propósito, meu irmão? Se vir agora uma oportunidade de você ganhar 3 vezes mais do que você ganha no seu trabalho, de cara você aceita? Eu já recusei uns 2 a 3 trabalhos para não trabalhar de fato nessa localidade, porque o Espírito de Deus falou assim, não é para você. E eu procurei obedecer. Hoje eu fui recompensado. Hoje faz sentido para mim, porque na hora não fazia sentido nenhum. Parece de Deus, né? Nossa, é de Deus demais isso daqui. Às vezes não é, meu irmão.
O que é de Deus para a pessoa que está ao seu lado, às vezes não é de Deus para você. Deus é único, Ele é específico, Ele tem um plano para a sua vida. E através da maturidade, você vai desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Vamos continuar aqui? Olha só para você ver o exemplo de Jeremias, Gideão e Moisés. Jeremias, no capítulo 1, ele achava que ele era uma criança. E Deus fala, eu vou colocar as palavras na sua boca. Não se preocupa com isso. O Senhor te chama, é o Senhor quem faz, meu irmão. Nós somos só um canal. É o Senhor que coloca as palavras na nossa boca. É o Senhor que dá o recurso. É o Senhor que dá o planejamento. É o Senhor que faz tudo. Você não faz nada. Você é só um canal. Nós somos só parte da engrenagem. Se nós achamos que somos alguma coisa, é aí que nós falhamos, é aí que nós caímos. Nós não somos nada, meu. Sim, nós somos filhos. Não estou falando que você não é ninguém. Não, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Estou querendo aqui mexer. Não, eu estou querendo pregar para a sua vida. Estou querendo anunciar as boas novas para a sua vida. Escancarar para você. Para que você saia da imaturidade e vá para a maturidade. Para desfrutar tudo o que o Senhor preparou para você. Amém? Moisés era gago. Liderou o povo. Você vai libertar meu povo. Milhares de pessoas. Pensa comigo. Não era fácil para Moisés. Ele fala, o que eu vou falar para esse povo? Estava faltando fé, falta de fé irrita a Deus. Ele fala assim, você não vai falar não? Então chama seu irmão Arão, que aí vai falar para você. Deus não entra no nosso joguinho não, gente. Eu não vou fazer, Se nós não fazemos, queridos, que nós somos privilegiados, ele levanta outra pessoa, a obra não vai parar. Não vai. Ele vai levantar outra pessoa, então sabe que nós somos privilegiados de participar da obra dele. Amém? Participe desse lugar, viva esse lugar. Vamos finalizar aqui no verso 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele testemunha a você que você é filho. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Neste momento, você está neste endereço natural que você está agora. Nessa localidade aí, na sua casa, no ônibus, eu não sei onde você está. Mas espiritualmente, se você tem Jesus, você está à direita de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. O que isso quer dizer? Tudo que Jesus tem autoridade, você tem autoridade. Tudo que Jesus tem direito, você tem direito. Agora você vai parar de mendigar às pessoas. Agora você vai parar de ter complexos de inferioridade. E sim, eu quero que você seja curado disso. Eu quero que você seja liberto disso, de um vício. Porque o Senhor te chama à maturidade. O Senhor te chama para um outro nível hoje, não é amanhã. Ontem já foi, ou amanhã você não sabe se vai existir. Então o Senhor te chama hoje para viver a maturidade, para tomar posse de tudo que te pertence. Olha como que ele finaliza. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Sabe o que a palavra de Deus diz também sobre mim e sobre você? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é vencedor de uma guerra que você nem batalhou, meu irmão. Jesus conquistou tudo. Ele pagou o alto preço. Ele fez uma obra que é insubstituível. A obra que eu e você deveríamos pagar, que nós não teríamos condições, ele pagou. Então você tem acesso, você tem direitos. Amadureça, meu irmão. O Senhor te chama para o amadurecimento. Saia da maturidade, saia da meninice espiritual. Cresça, se torne líder na sua empresa, se torne líder na sua igreja. Cresça, lidere pessoas no poder de Deus, na capacidade de Deus e não do seu jeito, não do seu conhecimento. É falho. Eu não estou falando que você não tem que estudar, tá? Faça a faculdade, estude, seja guiado pelo Espírito Santo, você vai fazer os cursos certos, você vai entrar nos lugares certos. Agora, meu irmão, se você for guiado pela sua alma, tudo que chamar a atenção aos seus olhos naturais, você vai querer. Mas se você for guiado pelo Espírito Santo, muitas das vezes não vai fazer sentido, mas é o melhor lugar que você precisa estar. Existe problema onde homens e mulheres de Deus não se levantam. Então se levanta para poder fazer aquilo que o Senhor te chamou. Amém? Que esse episódio ele tenha abençoado a sua vida. E eu oro para que você possa ir para a maturidade que o Senhor te chama à altura. Amém? Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você conseguir, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para elas também. Nos vemos no próximo episódio e até lá.